Estamos com mais um episódio aqui do programa Pense Digital, falando de materialidade, ciência forense e comportamento no ambiente digital. E hoje eu tenho a honra de receber Marco Monteiro, perito de computação forense. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado pelo convite. Bom, a gente está com uma temática de ciência forense nas investigações digital, né? As atualidades e as dificuldades. Entendi. A dinâmica é, Pode eu falar. falo de ação forense, geralmente a gente está refletindo uma dificuldade que antigamente tinha já, né? Ou seja, quando a gente fala em ciências forenses em geral, a gente vem depois que algo houve, algo ocorreu, né? Então, normalmente um crime, mas qualquer tipo de delito que possa ter uma evidência digital. Então, já desmistificando um pouco do que o que muitos acreditam, a computação forense ela atua em qualquer tipo de crime, não apenas em crime que a gente chama de crime cibernético puro. Então, quando a gente fala em invasão de dispositivos informáticos, a gente vai instalar depois, mas eu posso estar tratando de um homicídio. Por acaso, em um homicídio, o sujeito pode estar, o criminoso, ele pode estar com o celular no bolso, que vai demonstrar aí, pelo menos, que ele esteve no local do crime. E, de repente, outras evidências que podem apontar um planejamento. Ele esteve no local do crime mais de uma vez, ele pesquisou sobre a vítima, ele pesquisou sobre a forma de cometer aquele crime. Então, existe para um crime comum, né, um crime comum, como de homicídio, várias evidências digitais. E aí a gente vem e atua nesse sentido, né? Aonde a gente atua em qualquer ambiente que produza dados digitais, ou seja, quase tudo no mundo. Então, quando eu falo de um computador, né, aí você tem as especificidades relacionadas ao sistema operacional Windows, sistema operacional Linux, servidor de rede, servidores de nuvem, é uma forma também de coletar esses dados e analisá-los. Mas, há algum tempo, essa análise ela precisou evoluir para dispositivos que, em geral, nós chamamos de IoT, né? O Internet das Coisas. Dispositivos de Internet das Coisas, pelo incrível que pareça, dentro desse conjunto está contido o que nós chamamos de mobile, né? O celular. Sim. Mas ele vai além. Uma câmera IP, eu posso estar tratando de um roteador, posso estar tratando de uma geladeira, posso estar tratando de um dispositivo desse de inteligência artificial qualquer. Tudo isso daí eu posso estar falando de um dispositivo ligado à internet. Até um carro, até um carro. Até um carro. Na verdade, o carro em si, já há algum tempo, a gente faz forense em carro. Quantos e quantos casos foram solucionados por decorrência do GPS do carro do acusado, né? Ou o GPS do carro da vítima. Após a vítima ter sido morta, vamos ainda trazendo o caso de homicídio como exemplo, foi descoberto o veículo da vítima, olhado o histórico do GPS, e a gente soube, então, qual foi a trajetória e o dia em que ocorreu o homicídio. Então, isso acontece. Mas hoje, com os carros cada vez mais, entre aspas, inteligentes, nós temos aí ainda mais vestígios, né, para poder analisar e, de repente, evidenciar em outros tipos de crimes. Porque o universo do IoT, ele hoje é o principal desafio. Se eu coloco hoje os principais desafios, eu coloco já o hoje, qualquer tipo de IoT. Celulares em questão, para cada tipo de celular, marca, modelo, existem técnicas diferentes de extração de dados. Sim. Então, isso já é um desafio natural. Cada dispositivo ele vende uma privacidade para o seu cliente e essa privacidade tem que ser burlada de alguma forma pelo perito, a necessidade de extrair dados que possam evidenciar um determinado tipo de crime. Então, é um trabalho um tanto quanto frustrante quando a gente imagina que a cada 10 celulares, de repente, a metade deles a gente vai conseguir extrair esses dados. Depende do dia, depende da sorte, depende da versão do sistema, depende da versão do dispositivo, depende do método criptográfico, depende de N motivos para que a gente possa conseguir chegar àquele dado que para a gente é o precioso, né? Mas a gente vai além. Cada tipo de dispositivo
IoT, nós dependemos muito da sua forma de armazenamento. Então, existem alguns dados que são armazenados de forma temporária e existem alguns dados que são armazenados mesmo, que ficam armazenados a posto, né? Assim, que realmente com o dispositivo desligado a gente consiga ter acesso a alguns dados. A maioria desses dispositivos são baratinhos, né? Se a gente não leva em consideração o celular, que é o nosso alvo aqui, os N outros dispositivos são baratinhos. E aí, do mesmo jeito que eles não têm mecanismo de segurança, muitas vezes eles não têm mecanismos de armazenamento para que a gente possa chegar a tempo, muitas vezes, daquele dado, né? Então, depende muito do tipo de dispositivo. Obviamente, quanto mais corporativo, né, quanto melhor aquele dispositivo, a gente vê isso no preço, mais dados nós vamos poder ter acesso para poder subsidiar uma investigação. Então, esse seria o principal desafio. E o futuro, o que nos inquieta no futuro, provavelmente, com certeza, é tudo que envolva a criptografia. Os mecanismos de criptografia estão cada vez mais avançados e nós necessitamos cada vez mais conseguir burlar isso, né? Então, hoje em dia, é muito comum o celular Android ser adquirido já vindo com criptografia. E a depender da forma em que ele foi criptografado esses dados, o acesso fica quase que sempre impossível, né? Ainda. Então, esse seria o principal desafio, a minha maior preocupação para o futuro seria a criptografia. Tá, eu vou só fazer uma observação aqui. Existem algumas técnicas e métodos, né, que nós, inclusive forenses, peritos forenses, a gente não expõe, inclusive, para não deixar a nossa expertise exposta e ensinar uma pessoa que comete ilícito, né, a fazer o reverso, né? Então, tem muita coisa que não é falada, mas está em avanço, né, constante avanço, né? Mas, assim, como a área policial, tem muita coisa que a gente, não é que não pode, a gente evita falar até para não ensinar, né, o bandido a praticar o crime, e dificultar o nosso trabalho e também proliferar uma coisa que é desnecessária, né? Só fazendo uma observação. Para quem está olhando, nossa, por que não fala isso? Por que não fala como é que é? Não vai ser falado mesmo. Na verdade, assim, eu, como professor, na academia a gente explica alguns mecanismos. Isso Sim. não quer dizer, por exemplo, quando a gente fala num dispositivo celular, existem algumas criptografias que a gente burla explorando a vulnerabilidade do processador. Então, o processador tem uma vulnerabilidade, não faz mais, não é o fato de eu dizer isso que vai ser resolvido, né? Mas tem alguns processadores que têm uma vulnerabilidade de tal forma que a gente consiga bypassar, explorar essa vulnerabilidade e pedir para que aqueles dados sejam carregados na memória RAM e depois jogados para o computador do perito. Então, existem esses mecanismos. Existem outras formas de descobrir baseado na senha, no tipo de senha. Então, existem formas de você descobrir aquela senha, ou através de rainbow table, word list, brute force. Esses são, academicamente, formas comuns. Então, ou a depender do dispositivo, lembrando, a depender do dispositivo, e esse hoje é o principal desafio nosso para a forense no mundo de mobile, a depender dos dispositivos, existem N formas de acesso, né? Existem N formas de acesso àquele dispositivo, dado daquele dispositivo, só que nós temos N mais 1000 tipos de dispositivos. Então, é sempre um grande desafio. O que eu sempre vou aconselhar é cuidado, porque se alguém diz para ti que um modelo tal de celular não é possível o perito acessar, eu vou dizer que às vezes é possível. Não vou dizer que é sempre, mas que às vezes existem condições que possibilitam o acesso àquele dispositivo celular. Okay? Mas hoje, sem dúvida, é o nosso maior desafio por decorrência da dimensão que nós temos dispositivos diferentes e da forma que eles se esforçam para promover uma segurança minimamente. A nível de, né, no tocante ao assunto de IoT, já teve algum caso, não falando de quem, né, mas que você gostaria de colocar o dificultador ou a gravidade que você já tenha atuado? Olha, na verdade, os dificultadores, eu costumo colocar 3, assim, vamos dizer. Primeiro que no extrajudicial,
né, quando a gente está lá no início daquela investigação, quando contratado pelaquela vítima, eu vou dizer que existem dois grandes dificultadores. Uma é o tempo em que a vítima leva para poder acionar o perito. Então, os vestígios vão se esvaindo com o tempo, a depender de Sim, quais. volátil, né? Isso é primeiro. Outro dificultador é o pobre conhecimento jurídico de muitos advogados quando a matéria envolve o universo digital. Então, a maioria dos advogados ainda estão totalmente despreparados, então, eles lá atrás, quando começam a ajudar a vítima, às vezes ele faz dificultar, criar dificuldades por não ter Exatamente. conhecimento. Eu vejo uma má orientação, né? O correto, como diria um entrevistado nosso, tem um perito de estimação, é igual tem um advogado de estimação, para que ele faça a coleta de forma correta, né? Pelo menos. E uma coisa que me preocupa muito é que existem, por exemplo, algumas OABs de alguns estados já me contratou para poder ministrar um curso voltado para advogados. E às vezes se inscrevem 400 e vão 20. Do universo de 50 mil advogados daquele estado. Então, assim, a profissão de advogado é uma das profissões que estão discutindo, está se discutindo se é uma profissão que vai existir no futuro, e eu digo que essa discussão não faria sentido nenhum, né, nenhum, se a classe buscasse se atualizar. Né? Então, assim, é uma crítica que eu faço com o objetivo de ser uma crítica construtiva, no final das contas, mas isso é uma discussão que não era para estar sendo feita, uma das profissões mais antigas que existe no mundo, necessária, mas que o trabalho está virando tão manual e a busca de não entender o que é essa atualidade por alguns, isso pode ser, isso gera contra aí a advocacia, na minha concepção. E o terceiro é o time de resposta a incidente. Eu acho que é o pior dos três. Acho que é o pior por causa da questão de isolar a área, né? Ou parar o crime para fazer a coleta de forma correta. O total falta de conhecimento e, às vezes mesmo, você coloca uma pessoa que tem um interesse particular sobre aquela infraestrutura, após ter sido invadida, em que ele tenta limpar o ambiente para que não sobe para ele, como diz a história. Então, assim, às vezes, na verdade, lá no ICE Council mesmo, lá na certificação CHFI, ele fala que um dos grandes erros comuns que acontece no mundo é você colocar um administrador de rede, um administrador de sistema para ser o first responder, né? Aquela primeira pessoa que chega no local do crime. Então, essa pessoa, por muitas vezes, ela não sabe manipular aquele ambiente, não utilizando metodologia forense, então não é desse ambiente forense, como também, muitas vezes, ele, ao se deparar com aquele momento, ele vê uma coisa, esqueci desabilitar o file, peraí, vou habilitar primeiro e depois eu resolvo o resto. Então, tudo isso vai se destruindo porque alguns dados eles são voláteis, mas alguns dados também são frágeis. Mesmo dados não voláteis, tem alguns que são frágeis e você realmente perde aquele vestígio. Né? Discutindo agora, inclusive, um dos nossos entrevistados, Maurício Cunto, excepcional, está há 40 anos aí fazendo perícia de imagem, a falta de qualificação do perito. Né? A pessoa fez 1 ano de curso, ou fez um curso rápido e acha que é perito em informática. E não é bem assim. Você tem que estudar muito, né? Porque perito significa expert numa atuação, um tipo de trabalho. E expert não é uma pessoa que tem um conhecimento, uma noção. É realmente um expert, vai assinar um laudo, né? E pode até colocar uma pessoa na cadeia, ou colocar em liberdade, ou colocar a população em risco, né? Não tocando. Na verdade, quando a gente fala de um profissional, primeiro eu estou imaginando de um profissional na tecnologia, que já atua na área, que entende a área de tecnologia, que é diferente, você entende de computação, você é um cara que levou a sério aquela disciplina de sistemas operacionais na faculdade, certo? Então, você entende aí do que é arquitetura de software, arquitetura de computadores. O básico é tratado de forma rasa, não pode. Você entende cientificamente como é que um computador funciona, como é que são os sistemas que se correlacionam. Se você passa 1 ano estudando forense,
então você está bem. Porque como é que acontece na maioria das polícias? O sujeito ele entra faz um concurso, entra na perícia criminal, vai fazer um curso na academia, que às vezes é muito rapidinho, e ele é jogado lá dentro para atuar como perito em computação forense. Por sorte, nós temos os melhores peritos do mundo, que estão no Brasil, os peritos criminais, os melhores peritos criminais do mundo estão no Brasil, porque é um concurso muito difícil. Então, quem passa neles são realmente pessoas que já têm aquilo costume, já têm realmente a expertise de estudar mesmo por conta própria e tem aquele conhecimento mesmo, ele consegue isso, mas tem esse déficit. Então, se você fala que de poucos anos para cá começaram a surgir as pós-graduações, eu fui responsável pela criação de pelo menos 2 pós-graduações diretamente, que eu fui coordenador de algumas faculdades dessas grandes conhecidas. Até um dia desse não existia nenhuma pós-graduação na área de computação forense. E eu vou dizer que o cara que terminava uma pós em computação forense, ele já tinha ele passou muito mais tempo estudando do que a maioria dos peritos criminais que estavam atuando há muitos anos. Ou seja, não estou dizendo que eles sejam bons, eles são excelentes, mas são excelentes por mérito próprio, porque a academia não prepara tanto. Então, perceba, se você entende mesmo de computação, não entende de apertar botão, se você entende mesmo de computação, e aí você estuda forense, você consegue atuar bem como perito em computação forense. Mas isso você é forense. É uma questão que eu discuto com todos os entrevistados que eu chamei, inclusive foram escolhidos a dedo, como você, né? São pessoas que entendem de tecnologia, né, de computação, de informática, um nome que não é muito falado, mas é esse que dá base para você fazer o que você faz, né? Você tem que saber o básico, né, aquele chato, difícil, para você entender o que é forense, computação forense digital. É esse o nome, esse é o nome correto, né? Não deixe de mão 3 coisas, né? Que é a ética, Exatamente. a transparência, né? E a insistência, certo? Então, assim, a persistência, a ética e a transparência vai fazer você um excelente profissional. E você tem condição. Hoje nós temos aí a APECOF como disseminadora de computação forense, do qual eu estou presidente, mas que a APECOF é dos membros associados. Temos vários livros aí, literaturas, como o meu livro, o livro do Evandro, que é um dos membros da APECOF. Evandro Della Vecchia? Um dos membros da APECOF. Foi chamado também, foi meu professor, só cortando, ele foi chamado para falar de criptografia. Maravilhoso, Evandro é maravilhoso. Espetacular. Tem o Tratado de Computação Forense, que é um livro de 3, 4 anos atrás, mas que ele ainda serve para você atual e muitos dos autores do tratado também estão lá na PECOF. Então, assim, existem muitas pessoas produzindo bons conteúdos e com muita disponibilidade de disseminar aquele conhecimento. Então, só tenha cuidado com isso, não queira pular etapas, porque a ciência... Exatamente. Então, aquela disciplina mais chata que era sistemas operacionais modernos... Aquela que você precisa. Aquele livro lá do Andrew Stuart Tannenbaum, lá da década de 80. Nossa, lembrei agora. Aquele é o melhor livro para formar perito. Aquele é o melhor livro para formar perito. Certo? Então, assim, não queira pular etapas nesse sentido. Não queira depositar em ferramenta o trabalho pericial, que isso não vai acontecer. Exatamente. Então, você tem muitas condições de se tornar um grande profissional de referência. Portanto, que você saiba que não existe um caminho curto para isso. Ou não só da perícia, mas de muitos profissionais. Achar que amanhã você vai ser de referência, fez o Instagram e vai saber tudo. Não vai. Dentro de uma audiência, por exemplo, eu adoro ser sabatinado. Recebi aqui o convite da Karine, ela me mandou lá uma pauta, eu só olhei por cima, eu não combino nada, eu não gosto de combinar, eu gosto de ser sabatinado, perguntado, não sou obrigado a saber de tudo. E aí isso é bom quando eu sou pego de calças curtas, eu adoro ser pego de calças curtas, porque aí a gente vai e explora, a gente vai explorar o ponto fraco para isso. Dentro de uma audiência, dentro de um processo jurídico, vai ter pessoas que vão querer lhe deixar de calças curtas. Você vai conseguir colocar todo mundo no bolso se você tiver
sob a ciência, né? Sobre a ciência, na verdade, né? Você quer Sim. acima, pautado, sentado em cima da ciência. Em cima da ciência, você consegue realmente fazer um excelente trabalho, seja lá qual for o que você queira fazer, em cima da ciência. A tecnologia é o resultado de um estudo científico. Você não começa com tecnologia, você começa com ciência. É o resultado de um estudo científico. Você não pode começar na ferramenta, você tem que começar pela ciência. Mesmo que depois vire clicar num monte de botão, mas vão chegar para ti e perguntar, mas o que esse botão faz? Aí tu vai dizer o quê? Aperta o botão e sai um negócio tão legal, você não vai dizer isso. Isso não existe. Sim. Então, você tem que realmente estar preparado para isso. E aí, você consegue condições para isso você tem. Então, é isso que eu digo, não queira ser tão bom como o Marcos Monteiro, queira ser muito melhor do que ele, porque você consegue fazer isso, você tem muito mais condição do que eu tive. Então, por que não? É humildade sua, Marcos. É difícil. Só seja tão insistente quanto eu fui. E É. nunca fuja da ética da transferência. Mas se você for tão persistente e insistente quanto eu fui, xiita, meio assim, eu sou meio xiita, assim, eu sou meio exigente demais com o meu próprio trabalho. Se você assim o fizer, pode ter certeza que vai ser muito melhor, é isso que eu espero. Sim, então congratulo o seu trabalho, a sua carreira, né, a sua forma de agir perante pessoas, casos, evidências, né? E replicando o que você falou, as pessoas elas têm mais acesso à informação, saber filtrar, né, buscar informações científicas e acadêmicas que tenham um consenso de pessoas que estão há muito tempo fazendo aquilo, né, não é atrás de meme na internet. Eu posso chamar de meme que tem coisas que dão até vergonha na gente, né? E expertise são anos de treinamento e conhecimento, não é de um dia para o outro. Então, tomar cuidado com isso, as pessoas querem ser perito de qualquer área, principalmente na nossa, que a tecnologia ela voa, né? Ela não anda, ela voa, né? Então tem que estar sempre, e como você disse, insistente. Né? Você pega um caso, você acha que você sabe tudo e tem que trocar figurinha com um monte de perito que você conhece, de imagem, de nuvem, né? De várias outras atuações. Marco, de novo, parabéns. Honrado de ter você aqui nesse time aqui de entrevistados, né? E agradeço o seu tempo.